Shishio manipulou, Hoji sangrou e o remake mudou muita coisa. No episódio 47 de Samurai X, tem filler polêmico, Kenshin dividido e triângulo amoroso reforçado. Bora comparar com o mangá e o clássico de 96 para descobrir qual versão mandou melhor nessa parte. O episódio começa mostrando Saito e Sanosuke lendo o bilhete do desafio do Shishio. Essa parte inicial é um extra aqui pro remake. E a abertura? Aqui ela virou um clipe acelerado com os melhores momentos da temporada. Mas cadê as cenas do Sanosuke destruindo o purgatório? O Hoji tentando impedi-lo? Nem mesmo Kenshin vs Aoshi apareceu. E os figurantes premium? Sumiu! Será que a equipe não achou essas cenas boas o suficiente para estar aqui nesse clipe? Confesso que eu gostei das cenas selecionadas e o clipe até que ficou legal. Na cena seguinte, o Sanosuke conta aos demais, isso também tem no mangá. Sanosuke conta que o Saito está ocupado, que eles vão partir no dia seguinte pela manhã, e ficou de fora esse detalhe aí do mangá que o Saito está lidando com 4.000 prisioneiros. Quando a Misao fica desconfiada sobre o Sanosuke, acha que ele tem uma cara suspeita, e ao invés de mostrarem essa reação do Sanosuke irritado, colocaram uma cena de um pássaro aleatório no lugar. Para compensar, o remake consegue encaixar a Megumi zoando o Sanosuke com o resto do pessoal. A cena ficou boa e combina totalmente com a personalidade dela. Isso não existe no mangá, porque ela ainda estaria em Tóquio, mas funcionou super bem aqui nessa versão. O Okina afirma que quem tem cabelo espetado não presta, assim como o Cho. E aqui vem outra boa sacada do remake, mostrando nesse momento que os outros Oni wa Banshu estão encarando o Shiro com desconfiança, já que ele também tem o cabelo espetado. No mangá, esse fato dele ter o cabelo espetado passa despercebido, então foi uma boa adição aqui no remake. Quando o Okina fala em fazer o banquete e também convida o Kenshin para beber sake, temos o semi-filler, porque no mangá é o Omasu que fala que o Okina não pode beber por conta dos ferimentos. A diferença é que no remake é a Megumi que proíbe o Okina de beber. Já o anime de 96 ele pula toda essa parte do Sanosuke, o conflito que ele tem ali com o pessoal, até mostra o Sanosuke falando sobre o desafio, mas tenta encerrar não quebrando o clima emotivo que teve na parte que falaram sobre o Aoshi. Aqui o remake ganha em fidelidade e também consegue encaixar bem o filler da Megumi. E agora voltamos para a cena com Hoji. Ele sugere que os 3 Juppongatana mais fortes lutem contra Kenshin e os outros, e que os outros 6 fiquem encarregados de acabar com o pessoal da Aoya. Ele justifica que agora que eles não têm mais o Rengoku, tudo que restou da maior força do Shishio agora são os Juppongatana. E ele entende que é melhor mandar os 6 que não são tão fortes assim enfrentar o pessoal na Aoya, que eles vão conseguir cumprir a missão, ao invés de fazer eles enfrentarem lutadores de elite como o Kenshin, Saito e o Sanosuke. Já que assim como o Cho, eles podem se dar mal ou até mesmo morrer se forem mais fracos que o Cho. Inicialmente o Shishio discorda, ele quer manter o duelo como ele propôs, mantendo a sua honra como espadachim. Tem um certo conflito entre os dois e o Shishio até entende que o Hoji está desobedecendo a ele, vendo isso talvez como uma falta de lealdade do Hoji. Apesar de que o Hoji tenta justificar que ele quer fazer de tudo para que o Shishio vença. Irritado, o Shishio pede que então o Soujiro traga o Juppongatana ali. O Sui manda na lata que ele tá desconfiado porque o incêndio em Kyoto foi apenas uma distração e que eles foram tratados como peões descartáveis. O Shishio responsabiliza o Hoji por ter mudado os planos sem sua autorização. O Sui então quer castigar o Hoji pela traição. Desconfiado que o Shishio está mentindo, ele dá a oportunidade do Hoji falar a verdade, dizendo que nada escapa dos olhos da mente dele. Ele arranca a unha do polegar do Hoji. No mangá a cena é mais sangrenta e lá no anime de 96 só temos um dedo quebrado e o Hoji nem grita. Hoji, demonstrando a sua lealdade e determinação, ele arranca com os próprios dentes 7 unhas, uma para cada um do Juppongatana que ele supostamente traiu, assumindo toda a culpa. No mangá a cena ainda é mais impactante, com o sangue jorrando. No clássico, Hoji só apunhala a própria mão. Me diz aí, qual cena ficou mais brutal, a versão em animação ou você prefere a versão aqui do mangá? Eu nem vou mencionar o anime de 96 porque das 3 versões ele foi a pior nessa parte. Shishio fica tão impressionado com o Hoji que ele resolve seguir o plano que ele havia sugerido e promete que o Hoji vai poder saborear as vitórias ao lado dele, além de deixá-lo encarregado do trabalho sujo. Temos essas 2 cenas extras que não estão na versão do mangá. O clássico também adiciona essa cena extra do Sui olhando para o Shishio e dando um sorriso para ele como quem diz que sabe que o Shishio usou eles como peões. Isso foi interessante, mas também não tem no mangá.
E agora vem o filler polêmico, Kenshin volta a visitar o Riku. Isso porque nas outras versões essa cena não existe, já que o Riku rompeu laços com Kenshin dizendo para ele esquecer que um dia o Riku foi mestre dele. O que deixava aquela dúvida no ar, será que o Riku vai ajudar de alguma forma o Kenshin? Será que depois disso eles nunca mais vão se ver? Já o remake resolve promover esse reencontro prematuro, e a gente acaba vendo o Riku mais uma vez agindo como se fosse ainda mestre do Kenshin. Isso suaviza a carga dramática e tira a força do rompimento anterior. Se por um lado as coisas que o Riku disse até fizeram sentido, por outro lado enfraqueceu essa tensão construída anteriormente. E falando em filler sem necessidade, quando o Kenshin tá descendo a montanha com quem que ele encontra? O figurante Premium. E você sabe o que acontece? Ninguém se importa. Tem filler do Arato também. Agora o remake retoma a história original mostrando o Kenshin em cima do telhado do Aoya. E a Kaoru aparece de repente do lado dele. Aqui no remake, o Kenshin conta que ele dormiu cerca de 1 hora. Lá no clássico, ele dormiu por 30 minutos apenas. Ele desabafa com a Kaoru e todos os receios que ele tem porque ele tem que encontrar uma linha tênue entre a morte e a vida. Daí a Kaoru, para mudar o assunto, ela mostra um remédio que a Megumi fez para o Kenshin usar nos ferimentos. O que fazia mais sentido na versão do mangá e também no anime de 96, já que a Megumi não tinha ido para Kyoto e ficou em Tóquio. Depois chega o Yahiko causando um alívio cômico, ele dá uma bronca na Kaoru porque ela foi falar sobre a Megumi ao invés de beijar o Kenshin. Até aqui o anime tá fiel ao mangá, mas a Megumi também aparece no telhado, coisa que não acontece nas outras versões. E aqui a Megumi simplesmente parte pro ataque. Ela diz pro Kenshin usar o remédio como se fosse ela. O Yahiko briga com a Kaoru, dizendo que ela foi lerda demais e a Megumi acabou se aproveitando. Então aí, mais uma vez, reforçaram esse triângulo amoroso. Kenshin finge demência, puxa um assunto diferente, começa a falar com o Yahiko, dizendo que precisa que ele fique ali para proteger o pessoal do Aoya. Yahiko diz que ficou mais forte e insiste em ir com Kenshin. E aqui as falas do remake não ficaram tão boas quanto nas outras versões, em que o Kenshin reconhece que o Yahiko ficou mais forte e diz que é por isso que ele precisa que ele fique ali e ajude o pessoal. O Sanosuke aparece, temos mais alívio cômico, a Misao também sobe no telhado e ela se compromete a proteger o Aoya, mas mais uma vez ela relembra o Kenshin sobre o Aoshi. O Yahiko julga a atitude dela, os dois começam a discutir aqui na versão do remake, mas ficou um pouco diferente das outras versões que os dois acabam saindo no tapa. O resto do pessoal que tá no Aoya também aparece. O Okina aparece falando pro Kenshin não se preocupar com eles e focar em derrotar o Shishio. Em pensamentos, o Kenshin se mostra grato por todos aqueles que apoiaram ele e estão ali com ele. E aqui o remake, assim como o mangá, é mais detalhado nessa parte. Já a cena do anime de 96 é mais rápida e direta nessa parte, não dando tanto detalhe ali quanto a gente vê no mangá e também na versão do remake. Enfim, o Kenshin parece mais confiante e motivado com o apoio de todos. No dia seguinte temos a despedida do trio. A Kaoru pergunta para o Kenshin se eles vão voltar todos juntos para Tóquio. O Kenshin responde que sim, diferente lá da versão do anime de 96 que ele fala sim e ainda promete. Outro detalhe é que na versão aqui do remake eles optam por não botar nenhuma música nesse momento da despedida. Isso tira um pouco do impacto emocional que deveríamos ter nessa parte, que deveria ser épica, diferente do clássico que tem uma boa música tocando ao fundo nesse momento. E finalmente o Aoshi aparece no final dizendo que o Batosai está vindo. O remake apenas reorganizou a ordem dessa cena, mas manteve. Já o clássico resolveu excluir. E assim o episódio se encerra. O episódio 47 conseguiu acertar na fidelidade em vários pontos, mas tropeçou nos fillers. Tal como o reencontro do Kenshin com o Riku, que suavizou o drama, a parte filler da Megumi até que se encaixou, embora eu tenha achado que ficou um pouco exagerado a forma como ela deu em cima do Kenshin ali naquela parte. Sem falar do figurante Premium, que continua sendo irrelevante. Ainda assim, o remake conseguiu vencer em certos detalhes e também no desenvolvimento. No geral, apesar dos tropeços, essa segunda temporada ela conseguiu ter bons momentos. É uma pena que o episódio 44 e 45 tenham deixado esse gosto amargo no final. E já trago aqui uma notícia de que a terceira temporada já foi confirmada, vai ser o mesmo estúdio e a mesma equipe. Mas ainda não temos a data de quando vai ser exibida a terceira temporada. Mas eu quero saber de você, o que você achou do episódio 47 de Samurai X Remake? Prefere o mangá, o clássico ou o remake nessa parte? Deixe seu comentário sobre o episódio e também essa segunda temporada, o que você achou. E se inscreve no canal para acompanhar mais informações sobre a terceira temporada. Até porque se eles errarem de novo, bora surtar junto. Valeu e até a próxima!